Você dedicou 3 semanas a uma feature. Pesquisa, prototipagem, validação, iteração. Você conhece cada decisão que foi tomada, cada trade-off que foi feito, cada linha de raciocínio. Aí chega a review e alguém fala: bom, eu acho que isso não vai dar muito certo. Poucas palavras e alguma coisa dentro de você trava, né? Não é raiva, pelo menos não ainda, e uma espécie de contração, como se o ar tivesse saído da sala por um segundo, acontece, né? E antes do que você consiga pensar racionalmente no que foi dito, você já está na defensiva. Se identificou? Agora inverte o cenário. Você já esteve do outro lado, precisava dar um feedback sobre o trabalho de alguém do seu time. Você sabia que precisava ser honesto, ser cuidadoso, mas também sabia que essa pessoa se importava muito com o que criou, com o trabalho dela, né? E você ficou na dúvida: como é que eu falo isso sem destruir a relação? Se você já viveu qualquer uma dessas situações, como quem dá ou quem recebe o feedback, fica por aqui, tá bom? Eu sou a Evelyn Cordeiro, você está no canal Produtos Impactantes e por aqui a gente fala sobre produto, comportamento e o que está por trás das decisões que fazem um time realmente funcionar junto. Bom, o que a maioria das pessoas faz quando precisa dar feedback é buscar um framework, né? Vai lá e busca o modelo SBI, né? Que é o situação, comportamento, impacto, o Situation, Behavior, Impact, ou vai no Feed Forward ou no sanduíche de feedback e tenta aplicar, né? Técnica boa, intenção boa, o resultado nem sempre. Porque o problema não é o que você fala, o problema é o que acontece no cérebro de quem recebe esse feedback, né, antes de você terminar a frase. Então, esse é o ponto que eu quero explorar aqui com você, sabe? Porque feedback, do ponto de vista do behavioral design, não é uma conversa, é um estado. E se você não projeta esse estado antes de abrir a boca, o framework não salva você. Mais para frente, eu vou te mostrar uma virada específica que muda completamente a dinâmica dessas conversas, tá? Não é uma técnica nova de comunicação, tá? Na realidade, é uma mudança de nível de análise e ela vem da neurociência e do design comportamental. Mas beleza, vamos seguir aqui. Porque primeiro, antes de mais nada, eu preciso que a gente entenda o que está acontecendo lá dentro quando alguém recebe uma crítica sobre algo que criou, né? Lá dentro eu digo na cabeça da pessoa que está recebendo essa crítica. Então, quando um PM ou uma PM passa semanas construindo uma feature, algo acontece que vai além do trabalho técnico, tá? A feature vira a extensão de identidade. E existe um fenômeno bem documentado em psicologia chamado de self-extension, que é a tendência que a gente tem de incorporar ao senso do eu os objetos, os projetos e criações com os quais nos envolvemos profundamente, tá? Isso está relacionado à fisiologia humana, ok? Então, quando alguém critica a feature, o cérebro de quem criou processa essa crítica como uma ameaça. Não metaforicamente, tá? Mas digo literalmente. A amígdala entra em cena, o cortisol sobe, o acesso ao córtex pré-frontal, que é onde mora a escuta racional, a abertura, a mudança, fica comprometido. Então, a pessoa, na realidade, ela não está sendo difícil, o cérebro dela é que está se defendendo, digamos assim. E isso tem uma consequência direta para quem está dando feedback. Não importa o quão bem escolhidas sejam as suas palavras, se a outra pessoa não está em condições neurológicas de recebê-las, sabe? Então, pensa aqui comigo. Você pode ter a frase mais cirúrgica, o tom mais cuidadoso, o exemplo mais concreto e ainda assim a mensagem não chegar. Porque o problema não estava na mensagem, estava no estado de quem a ouvia, né? Então, isso muda tudo sobre como você deveria pensar sobre feedback, né? Os modelos de feedback que a gente aprende, e de novo, são bons modelos, né? Eles operam no nível da linguagem. Eles ensinam o que dizer, quando dizer, em que ordem organizar as informações, e isso tem valor real, né? O problema é que eles assumem uma condição que muitas vezes não existe, que é justamente que a pessoa está disponível para ouvir, né?
Quando você aplica um modelo, por exemplo, esse modelo do SBI, né? No momento de alta carga emocional, você não está dando feedback, você está falando com alguém que está cognitivamente fechado e achando que o problema é a sua técnica, quando na verdade é o contexto. Então, o behavioral design, ele enxerga diferente. Ele pergunta o que precisa ser verdade no ambiente, na relação, para que essa mensagem consiga chegar, né? Essa mudança de pergunta de como eu falo para o que precisa existir antes de eu falar é o que diferencia um feedback como comunicação de um feedback como tecnologia comportamental, né? E por falar em tecnologia comportamental, o que eu vou te mostrar agora é exatamente como projetar esse contexto na prática. Lembra que eu disse que o estado precisa ser projetado antes da fala, né? Falamos disso agora há pouco. É aqui que isso se torna prático. Existe um conceito no design comportamental chamado de environmental priming, ou preparação ambiental, que é a ideia de que o ambiente e as condições relacionadas pré-ativam certos estados mentais. Em termos simples, a conversa antes da conversa importa mais do que a conversa em si, tá? Na prática, isso significa algumas coisas concretas, né? Uma delas é separar o momento de avaliação do momento de criação. Então, quando uma pessoa ainda está no estado do eu criei isso, ela não está pronta para o estado de me avalie. Esses são dois modos cognitivos diferentes. Então, colocar os dois no mesmo momento é uma receita para defensividade, né? Então, outro elemento que eu chamo de framing de artefato, né, que é o seguinte: em vez de você falar sobre o trabalho de alguém, você explicita que está falando sobre o artefato, né, o documento, o protótipo, a feature, enfim, como um objeto externo, não como uma extensão da pessoa. Parece sutil, né? Na prática, é a diferença entre a pessoa ouvir você errou e a pessoa ouvir esse caminho tem um problema. E tem um terceiro ponto também, né? Que talvez o mais diferentão de todos, digamos assim. E é exatamente sobre ele que vem, exatamente sobre ele que vem o que eu considero a virada desse episódio inteiro. A maioria das pessoas acredita que feedback é um ato de avaliação, né? Você observa algo, você analisa e entrega um julgamento. Construtivo, né? Obviamente, claro, construtivo sempre, mas ainda assim um julgamento, né? O que o behavioral design revela é que feedback que transforma não é avaliação, é co-investigação. A diferença não é de forma, é de pensamento, de estrutura mental, de concepção da conversa. Então, quando você avalia, você já chegou a uma conclusão e está comunicando ela, né? Então, quando você co-investiga, você ainda está construindo a conclusão junto com a pessoa. E isso muda tudo sobre quem está no controle da conversa. Em uma avaliação, a pessoa que recebe o feedback é o objeto, né? Ela está sendo analisada. O cérebro percebe isso e se defende. E em uma co-investigação, a pessoa que recebe o feedback é um sujeito ativo na conversa, né? Essa pessoa está sendo convidada a pensar junto. E aí o estado muda, né? A amígdala não precisa agir, o córtex pré-frontal fica disponível e a conversa pode acontecer de verdade, né? Isso não significa fingir que você não tem uma opinião, né? Significa estruturar a conversa de forma que a outra pessoa chegue a um insight por um caminho que ela participou. Porque quando a pessoa co-constrói a conclusão, ela não precisa se defender dela. Percebe a sutileza desse processo, né? E no fundo é sutil, porém totalmente diferente quando você está analisando e quando você está co-investigando. É uma total diferença, essa é uma grande virada nos processos de feedback, né, em times de produto. Então, feedback não é sobre o que você entrega, é sobre o que você cria junto. E quando é você que recebe o feedback, né?
O mesmo princípio funciona aqui, né? Então, em vez de você reagir à avaliação, você pode redirecionar para a co-investigação. Como, por exemplo, me ajuda a entender o que você observou que levou a essa conclusão? Essa frase, ela não é passividade, né? É um movimento ativo que recoloca você como o sujeito da conversa, né? E você vai sair daqui com, deve estar se pensando que se você vai sair daqui com um framework diferente, tá? E não é sobre isso, você não vai sair daqui com um framework diferente, digamos assim, de todos que você já conhece. Você vai sair daqui com uma pergunta diferente. Então, em vez de perguntar como eu falo isso no momento de dar seu feedback, você vai perguntar o que precisa existir para que essa mensagem consiga chegar, né? Isso muda o seu comportamento antes da conversa, muda como você estrutura um ambiente, como você projeta o estado relacional, como você escolhe o momento. E quando você estiver do outro lado, recebendo uma crítica sobre algo que criou, você também vai reconhecer o que está acontecendo no seu próprio sistema nervoso antes de reagir, né? Essa distância de meio segundo que é onde está a sua capacidade de escolha, né? Então, feedback não precisa ser um momento em que alguém sai menor do que entrou. Pode ser um momento em que o produto fica melhor e a relação fica mais sólida. Mas isso só acontece quando você para de tratar feedback como uma comunicação e começa a tratá-lo como um design comportamental. Bom, acho que estamos chegando aqui ao fim, e se esse assunto fez sentido para você, especialmente se você quer continuar explorando a interseção entre comportamento humano e a gestão de produto, te convido a estar sempre por aqui e a compartilhar esse episódio com seus amigos, colegas de trabalho, colegas de pós-graduação, naquele grupo de WhatsApp. Porque aqui no canal Produtos Impactantes, cada episódio parte de uma dor real do trabalho de um profissional de gestão de produto e tenta chegar num nível de análise que vai além do óbvio. É isso que eu me proponho a fazer aqui toda vez. Mas é isso, gente. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Bye, bye!